Queridos, a paz do Senhor, aqui é o irmão Júnior. Estou fazendo esse vídeo aqui para os irmãos que estão aí nesse curso para preparação de slides. Eu já tenho aqui uma matéria aqui que eu fiz há algum tempo para fazer uma palestra, e a gente vai estar usando como base para a criação das suas aulas. Aqui eu tenho uma imagem que eu capturei na internet. Aqui eu botei o texto, a palestra para obreiros. Peguei uma fonte do próprio PowerPoint. Embaixo botei ele comentários. Evangelista Marcos Júnior. Então a gente já vê que a gente precisa de um tema inicial, que vai ser o tema do nosso trabalho. Quando a gente passa aqui, eu já coloquei a introdução. Peguei uma imagem aqui de Jesus Cristo, botei aqui a introdução. Cada crente foi chamado para ser um servo fiel. Perceba que na matéria da chamada profética, no tema ali da chamada, chamadas gerais, nós temos chamada geral e a chamada específica. Na chamada geral, todos nós fomos chamados para ser bons pagadores, ser bons pais, bons filhos, bons esposos, boas esposas, né? Bons vizinhos, bons servos fiéis, servos adoradores, crentes fiéis, né? Então, essa chamada inicial, todos nós somos chamados para sermos servos fiéis. Eu coloquei aqui, não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nesta palestra veremos alguns fatores primordiais para que venhamos a entender o que é o servir a Deus e a Igreja de Jesus. Então você perceba que a gente já começa fazendo uma introdução após o tema, o texto. O tema, eu coloquei uma introdução, que vai ser ali o carro-chefe, ali onde a gente vai iniciar a nossa proposta. Eu coloco um texto básico aqui, está lá em Mateus 9, 37, 38, que diz o seguinte: então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas faltam os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Bem, para o pessoal que vai estar fazendo a matéria ergonologia, nós temos a palavra ceifeiro, né, que é ergatai, ali que vem da palavra ergatis. O que é ceifeiro? Trabalhador, ceifeiro, geralmente é aquele que trabalha por salário, especialmente trabalhador rural, alguém que faz o operário, o perpetrador, vem de ergon, que é negócio, serviço, aquilo com que alguém está ocupado. Então, o ceifeiro é aquele que está ocupado realizando algo, né? Eu gosto de Neemias, que os seus opositores tentaram de tudo para pará-lo, e mesmo não tendo êxito, tentaram de engano criar uma reunião, chamando ele para uma conversa, mas ele deixou aquela frase célebre, que foi: estou realizando uma grande obra na qual não posso parar. O trabalhador ceifeiro é aquele que por nada para, ele está sempre trabalhando. A atuação, algo feito, a ideia de trabalhar é enfatizada em oposição àquilo que é menos que trabalho. Então, para quem conhece trabalho, o que é menos, o que é inferior é menosprezado. Tem gente que sabe que aquilo que atrapalha, aquilo que nos diz respeito à obra do Senhor, pode ser impedimento, então ele foge de tudo aquilo que é oposição, ou aquilo que é menos que trabalho. Ele está fugindo, porque ele sabe que ele não tem tempo a perder, e ele está sempre buscando trabalhar com êxito, para a glória de Deus. Bom, nós temos aqui, que tipo de conceito observamos no que tange a palavra obreiro? No campo teológico, o que é obreiro? Temos aqui a palavra obreiro, que em idioma grego é ergatis, significa um trabalhador, um operário, aquele que faz obra, operário que coopera para um fim proveitoso, que gosta do labor, aquele que trabalha numa causa útil ou que importa ao bem de muitos. Perceba que à medida que a gente vai desenvolvendo aqui a palavra ergatis, a palavra obreiro, a gente vai vendo que vai muito mais além do que a gente vê nas nossas igrejas hoje, como o obreiro do culto. Ele vai muito mais além das 4 linhas do templo, ele avança até no cotidiano, no nosso dia atual. Para quem estudou aí a matéria do diáconos, a gente vai ver que é um obreiro funcional que está trabalhando
não somente ali nos horários de culto, mas também está cooperando para que a igreja possa ter uma condição mais sólida, mesmo fora dos horários de culto. Vai aqui, o próximo slide vai falar sobre o obreiro. Colocamos aqui, esses slides aqui são do pastor e doutor João Machado. Né? Obreiro, portanto, é um trabalhador. O termo grego indica um operário que gosta do que faz. Bem, a gente já entende que para ser servo de Deus, para ser um trabalhador na obra de Deus, tem que gostar do que faz. Ultimamente nós temos visto pessoas que só vêm para a igreja porque são obrigados, só fazem as coisas porque são impostas. Me faz lembrar do Simão Sirineu, que o texto vai dizer que ele foi constrangido a carregar a cruz. No entanto, a gente imagina, até mesmo a gente vê muita gente pregando, ensinando, falar, eu constrangido a carregar a cruz. Mas esse constrangimento era uma imposição, era algo imposto pelo Império Romano, ou seja, todo a pessoa que estivesse debaixo dos domínios do Império Romano, eles eram obrigados a fazer algum tipo de serviço, seja para algum tipo de oficial, até mesmo um soldado romano, se ele passasse numa rua, num vilarejo, alguma coisa, e desse uma ordem, aquela ordem tinha que ser realizada imediatamente, com impostas duras sobre aquele que negasse a fazer esse trabalho. Ou seja, o sirineu, caso ele negasse carregar a cruz de Jesus, ele poderia ter sanções que tirariam seus privilégios, até mesmo ele poderia ser preso, quem sabe até ser morto. Então, quando o sirineu ele foi constrangido a carregar a cruz de Cristo, não foi pela causa de Cristo, não foi pela obra de Cristo Redentor, ele foi constrangido a carregar a cruz porque ele não queria perder os privilégios. Tem muito obreiro que só vem na igreja porque não quer perder o privilégio, porque ele quer sentar no púlpito, porque ele é o pregador, porque ele é o cantor, porque ele é dirigente. Então ele até vem, ele até faz, mas a motivação é errada. Para quem estudou com a gente sabe que na matéria da motivação, ali na área da tricotomia, se a motivação da pessoa foi errada, se a pessoa estiver vindo para a igreja por causa do carro, por causa do ministério, ele já perdeu a salvação. O obreiro também não pode ter a motivação, os benefícios do cargo, mas sim ele tem que ser um obreiro que gosta do que faz. Aqui eu coloquei aqui que perfis humanos, portanto, interessam a Deus a ponto dele, o Senhor, não apenas fazer um chamamento, mas, sobretudo, usar vidas capazes de impactar regiões terrestres da igreja, dinamitando nisso. Bom, nós temos colocando aqui. Primeiro, é preciso que o cristão identifique-se 100% com o céu. Em nível de filho de Deus, simultaneamente, esse cristão precisa ser reconhecido e avaliado pelo próprio Deus Pai. Nós temos referências bíblicas que estão ali em Mateus 3, 13 a 17 e 4, 1. Bom, para quem não sabe, o próprio Jesus Cristo passou por esses critérios, ele passou pelo deserto, ele foi testado por Jesus, ele foi tentado pelo diabo, né? Ele teve ali sob a tutela do Espírito Santo, e isso mostra que todo obreiro tem que passar por essas peneiras. O próprio Senhor Jesus, lá em em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz que ele é o que chama e que dá ministérios. Lá em Efésios 11 vai dizer, ele mesmo é Jesus, a um deu por apóstolos, outro profeta, outro pastores, outros doutores e mestres. Se Jesus não vocacionar, esquece. Se nós não passarmos pelo crivo do teste prático e até mesmo o teste do tempo, dificilmente nós vamos cumprir esse propósito de Deus e realizarmos essa chamada na terra. O segundo é o seguinte, é preciso possuir um grande caráter, reputação moral inquestionável. Nós temos lá um texto referente lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2. Bom, o terceiro é preciso ser trabalhador prático, um obreiro prático é aquele que está à disposição, não somente do reino, mas também das necessidades da igreja, como no mesmo local como a igreja corpo de Cristo. Não adianta eu também só estar disposto a trabalhar no templo e não estar disposto a trabalhar para a igreja. Não adianta eu só querer estar na igreja e não trabalhar para a igreja. A igreja é o corpo
místico de Jesus, é a igreja poderosa, militante na terra, que somos eu e você. Tem muita gente que só trabalha para o pastor, mas se um irmão pedir uma ajuda, ele fala que não pode, mas se o pastor pedir, ele atende, porque ele acha assim que se eu fazer a vontade do pastor, o pastor vai me ajudar, vai me reconhecer, vai me exaltar. O próprio Jesus lá em Mateus 23, ele vai dizer que na sinagoga de Moisés estão ali os fariseus, e eles fazem tudo a fim de serem reconhecidos pelos homens. Eles jogam fardos pesadíssimos nas costas das pessoas, mas o deles mesmos, eles não empurram nem com dedo. Tem muita gente que é assim, é prático só para ser reconhecido, mas na prática mesmo ele é inapto. Meu Deus, que Deus ajude. Eu botei aqui, ó, Moisés, quando ouviu a voz de Deus chamando-o, estava trabalhando. Êxodo 3, verso 1 em diante. Estava trabalhando para o seu sogro Jetro e foi chamado para libertar Israel do Egito. Bem, a história diz que o Moisés estava ali apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele estava cuidando de rebanhos. A vida ministerial de Moisés se divide em três. Bom, 40 anos ele esteve no Egito, 40 anos ele estava ali na casa de Jetro, em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro, e 40 anos ele trabalhou para Deus ali na itinerância, servindo ao povo de Israel no deserto. Para a gente entender, é importante ressaltar que durante o período que Moisés estava no Egito, ele aprendeu táticas de guerra, aprendeu a ser um militar, aprendeu a ser um príncipe, aprendeu a governar, né? Estava sendo preparado para ser, quem sabe, o futuro faraó. Mas depois de uma perseguição, ele foge para Midian e agora ele está ali cuidando de animais, um rebanho de ovelhas e cabras, e Deus estava preparando ele para uma vida prática na qual ele colocaria um rebanho de mais de 2 milhões de pessoas que estavam ali com características de escravos e tinham que ser trabalhados para se tornarem soldados de guerra. Mas a chamada inicial de Moisés, Deus o encontrou trabalhando. Será que quando Deus te encontrar, me encontrar, Ele vai encontrar você aonde? No Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, vai te encontrar na Netflix, vai te encontrar vendo filme de YouTube, ou vai te encontrar trabalhando? Que Deus nos ajude para que Ele possa nos encontrar trabalhando. A Bíblia diz que Davi também foi encontrado por Deus trabalhando. 1 Samuel 16, 11 e 13 vai dizer que Davi estava ali apacentando o rebanho do seu pai, e o Samuel estava na casa dele. E a história engraçada é que o próprio pai de Davi passou todos os seus filhos na frente, homens robustos, homens de guerra, homens de estatura e de idade para a guerra, mas a Bíblia diz que naquele momento, naquela situação, Deus não estava olhando para a aparência. É bem verdade que hoje Deus olha a nossa aparência. Esse papinho de a minha vestimenta não diz quem eu sou, não, isso mostra como você se veste, vai mostrar muito a quem você serve. Naquela época, a aparência de Davi, a aparência física dele ser franzido, pequenininho, não era credencial para ser rei ou não. Deus olhava o que estava por dentro. Mas hoje você mostra se você é servo de Deus ou não, da forma que você se veste. E a Bíblia diz que Deus encontra Davi trabalhando atrás da malhada. Encontrei e separei Davi, o meu amado. Meu Deus, a Bíblia também vai dizer que Eliseu estava trabalhando para o pai, para o seu pai, foi chamado para ser o sucessor de Elias. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Ele estava atrás da última dupla de bois ali, trabalhando a terra seca, que havia acabado de chover, ele estava trabalhando. Tem muita gente que quando a bênção chega, ele vai tirar férias. Tem muita gente que fica orando para Deus libertar o marido, para Deus libertar a esposa, e quando a esposa vem para Jesus, em vez de trabalhar na obra, vai tirar férias, vai fazer lua de mel, vai passear com a família. Mas Eliseu passou todo o período dos 3 anos e meio de seca, e quando a chuva caiu, ele vai lavrar a terra do Pai. E é assim que Deus quer nos encontrar, cuidando das nossas coisas, mas também dispostos para trabalhar para as coisas do Pai. Será que você tem trabalhado?
dos negócios do meu pai. Eu gosto de Jesus, que quando a Maria vai encontrar Jesus depois de 3 dias no templo, ela vai falar: meu filho, por que fizeste isso? Por que você sumiu? Aí ele vai falar: olha, por que me procuraram? Por que estão tão assustados? Não sabia a voz que eu haveria de estar trabalhando e cuidando dos negócios do meu pai? Meu Deus, que lição, hein? E é um menino, era um menino, mas era um... Nesse slide nós vemos aqui que Jesus chamou de discípulos para trabalhadores. Interessante que aqui eu coloquei aqui dois modelos, aqui, dois tipos de pescadores. Né? No primeiro momento aqui, Jesus ele vai chamar pescadores que estavam ali lavando as redes. Pedro e André é o tipo de obreiro que depois de uma obra ele tem compromisso com a ferramenta e ele vai lavar as redes, porque pescador com rede suja não consegue pegar nada no outro dia. Ele vai até pegar muita alga, muita lama, muita sujeira, muito galho, e depois essa rede suja, em vez de se abrir, fica presa, fica toda embolada. E quando você dá aquela outra tarrafada, em vez de você pegar alguma coisa, não pega nada. O segundo modelo aqui é o modelo de João e André. Tiago e João, eles, enquanto Pedro estava lavando as redes, Tiago e João estavam consertando as redes que estavam furadas, estavam rasgadas. Também mostra o obreiro que tem preocupação em cuidar da ferramenta que está, às vezes se quebra, às vezes rasga. Isso mostra preocupação, isso mostra que há um interesse em que haja a manutenção da obra, a manutenção do ministério. E tem muita gente que faz a obra de Deus relaxadamente. E aqui nós vemos que Deus ele escolhe obreiros que estão comprometidos com a ferramenta. Nós lembramos que na velha aliança, nos dias de Eliseu, tinha uns moços que chamaram Eliseu para cortar lenha, para levantar aí uma casa para Deus. A proposta era até boa, a intenção era até nobre. Porém, eles estavam com um machado e a Bíblia diz que eles metendo o machado ali na árvore, no tronco, de tanto bater, o machado resvalou e caiu no mar, caiu no rio, porque o machado ele estava cego, estava sem a linha, sem o fio, ele estava enferrujado e de tanto bater, ele se soltou do cabo e caiu no rio Jordão. Aí o moço gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Só lembrou que era emprestado depois que perdeu, depois do descuido, lembrou e reconheceu que a ferramenta era emprestada. Tem muita gente que está aí, tem até dom, até tem visão, até tem revelação, até tem palavra, até tem doutrina, até tem conhecimento, até tem dons espirituais, mas é desleixado com a ferramenta e às vezes só descobre que perdeu tudo quando vê que foi embora e lembra que era emprestado. Os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo para a manutenção da igreja e é emprestado. Que nós venhamos ser como Pedro, Tiago e João e André, uns tinham compromisso com as redes, não deixando que as sujeiras venham a contaminar e a embolar a rede, e outros tinham compromisso em consertar a rede que estava furada. Em nossos dias também não pode ser diferente. Bom, nós temos aqui o Levi e Mateus, que ele estava ali trabalhando para o império, mas atendeu a chamada, a convocação de Jesus. Levi encontrava-se no setor de trabalho ao receber o chamado de Jesus. O texto bíblico está lá em Mateus 5, 27. É interessante que Jesus ele vai falar uma das palavras que quem estudou aí as camadas na chamada do servo, já entendeu que essa palavra tem um poder muito grande. Lá em Mateus 9,9, Jesus vai dizer o seguinte: e Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Bem, a palavra segue-me, ela tem um significado histórico surpreendente. Vocês que já passaram aí pelo nosso curso já têm a noção aí dessa palavra. A palavra grega ali, né, que transliterada é akolute,
né? Ela vem de uma palavra akolutia, no Strong 190, que é uma palavra negativa, a negativa, e Keleustio, que significa caminho. Bom, a palavra significa seguir alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente, acompanhá-lo, juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se um ser tornar-se ou ser seu discípulo e apoiar o seu partido. Perceba que no primeiro momento o seguir a Jesus tem toda uma conotação de seguir alguém que o precede, no caso é Jesus, juntar-se a ele como assistente. Já não é só seguir, é seguir servindo, assistindo, trabalhando junto, próximo, do lado, né, com todo o aparato, com todo ali o cuidado, né, acompanhá-lo. No segundo momento, juntar-se a alguém como discípulo. Aí tem a palavra discípulo, que é machetes, aquele que segue com detalhes. Os nossos estudantes já estão familiarizados com os termos. Tornar seu discípulo, apoiar o seu partido. Aí entra toda a doutrina neotestamentária, a lei de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a obediência no Espírito, tudo que Jesus falou, os apóstolos falaram, tudo que diz respeito à igreja primitiva, é seguir e apoiar o seu partido. O significado histórico, ele vai dar aqui, kolutin é o verbo grego comum, que significa seguir. É uma palavra com muitos usos e muitas associações, e todos eles acrescentam alguma coisa ao seu significado. Para o seguidor de Cristo, em primeiro lugar, examinemos o seu uso e o seu significado no grego clássico. Bem, no primeiro momento, a palavra kolutin aparece para uma palavra comum e usual para os soldados que seguem o seu líder. Seria mais ou menos assim: numa época de guerra, num rumor de guerra, um general chegava nas aldeias, nas cidades, e encontrando os soldados que estavam ali nas suas casas, ele lhes falava: "Acolute!" Todos os soldados já corriam pegando suas espadas, pegando seus armamentos, as suas vestimentas, porque ele sabia: o general está nos convocando para a guerra. A palavra de ordem de um general é acolute. No segundo momento, muitos comumente usada para o escravo que segue ou atende o seu senhor. Bem, todo escravo no mundo antigo, ele seguia as ordens do seu senhor. E a ordem no mundo antigo era o seguinte: era como se fosse os soldados andando em fileira na frente e o senhor atrás dando a ordem para a direita, para a esquerda, anda, vai um pouco mais devagar, para, aguarda. É o Senhor dando as ordens. Ele vai por trás dando as ordens e o servo vai na frente atendendo ao chamado. Os discípulos, quando ouviram Jesus chamar, acolute, eles estavam dizendo: o Senhor está nos chamando. Agora nós não mandamos, agora quem manda nas nossas vidas é Ele. Oh, glória! No terceiro momento, é comumente usada para seguir ou obedecer ao conselho ou à opinião de outra pessoa. Aí, como eu falei anteriormente, é seguir os conselhos de Jesus, seguir a opinião de Jesus. Aí nós vamos estudar tudo aquilo que Jesus falou, o que Jesus pensa sobre o assunto X, sobre o assunto Y, né? O que Jesus nos opina, o que Jesus nos aconselha. Em um momento a Bíblia diz, o próprio Jesus vai dizer: aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo, né? E vestes brancas, para que não sejam vistas as suas nudez. Então tem muita gente que precisa comprar com Jesus Cristo vestes brancas, para que não seja encontrado nu. Em algum momento ele vai dizer: ainda te falta uma coisa. Ele está dando conselho: olha, pega tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Então, seguir os conselhos de Jesus, ouvir as opiniões de Jesus, tudo que Jesus diz, tudo que Jesus está falando no Novo Testamento tem que ser seguido. Quando Jesus chega para os discípulos e fala: acolute, segue-me, ele está dizendo: a partir de hoje tudo que eu falar é lei. É por isso que nós temos aí a lei de Cristo. Oh, glória! E
no quarto momento, é comumente usada para obedecer às leis, seguir as leis de uma cidade e aceitá-las como padrão de vida e comportamento. Bom, nós temos aqui a nossa Constituição, que são as leis que regimentam, né, o Estado de Direito, né, a nação brasileira. Só que nós somos cidadãos celestianos, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós até respeitamos as leis dessa terra, mas também nós temos a nossa lei, porque a nossa cidade está no céu. Pedro vai dizer, e nós sabemos que a nossa cidade é a Nova Jerusalém, que desce adornada como uma noiva ataviada ao seu esposo, e como cidade santa que nós temos a lei daquela cidade, nós temos as leis do céu, e nós temos que também atender a esta lei e aceitá-las como padrão de vida. Tem muita gente que até aceita as coisas desse mundo e vive como se o céu não existisse, como o arrebatamento nunca acontecesse. Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 15, vai dizer: se nós esperarmos o Senhor somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis desse mundo. E então seguir a Jesus é não somente atentar aos padrões divinos na terra, mas atentar aos padrões divinos no céu, no porvir, porque Paulo vai dizer que as coisas que estão por vir e são ocultos, são mais excelentes daquilo de todo o sofrimento que nós estamos passando hoje. Vale a pena ser fiel, atender ao chamado, a entender que estamos numa guerra, somos servos, nós temos um comandante, nós temos um Senhor, nós temos um conselheiro, Jesus Cristo, e acima de tudo nós temos uma cidade. Tem muita gente entendendo que seguir a Jesus é muito mais do que se levantar e vir para a igreja, levantar a mão e receber a oração. Não é uma vida, uma mudança de vida, e ser um obreiro do Senhor também requer essas exigências do próprio Senhor. Bom, aí continua aqui, ó, segue-me, ó. Cada um desses usos pode lançar luz sobre a vida cristã. O cristão ocupa a posição do soldado que segue Jesus Cristo e que deve imediatamente obedecer à palavra de ordem de seu líder. O cristão ocupa a posição de escravo que deve obedecer tão logo o seu Senhor, o que o seu Senhor fale. O cristão deve pedir o conselho e o pronunciamento de Jesus Cristo, e deve ter a humildade de segui-lo, seja ele qual for. O cristão é o homem que deseja a cidadania do reino dos céus, e a fim de recebê-la deve concordar em viver de acordo com as suas leis. Isso é o signe-me. Esse texto foi tirado ali do livro Palavra-chave do Novo Testamento, volume 1, de William Barclay, páginas 24 e 25. Bom, nós temos aí, né, o que está dizendo sobre esses textos, né, está aqui em azul, né, para quem quiser depois ler e estudar separadamente. Então, isso é legal para a gente fazer. Bom, nós temos aqui, ó, e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenava, Mateus 21, 16. Nós temos uma nova palavra, a palavra macheta aí. A macheta, em vez de machetes, o que é machetes? Aprendiz, pupilo, aluno, discípulo. O pessoal que estudou aí a doutrina do discípulo está familiarizado com o assunto. Essa palavra vem de uma palavra, um verbo primário que é mantiano. O que é mantiano? Aprender, ser avaliado, aumentar o conhecimento próprio, crescer em conhecimento, ouvir, estar informado, aprender pelo uso e prática, ter o hábito de e estar acostumado a. Perceba que o discípulo machetes, ele é aquele que segue com detalhes o significado avançado. E quando a gente vai ali para mantiano, ele é o que? Aprender. Você começa aprendendo, mas você também precisa entender que você vai ser avaliado. A maioria dos obreiros estão sendo reprovados porque na hora do teste prático eles acabam ali pulando, pipocando, não aceitam o processo, não aceitam as ordens, acabam saindo e mostram que eles não estão sendo aprovado. Aumentar o conhecimento próprio mostra que ele tem que estudar, continuar crescendo na graça e conhecimento. Tem muita gente que quando chega no nível de eclesiástico, de uma liderança, ele acha que não precisa estudar mais, não precisa fazer um curso, não precisa aprender. Se tem uma coisa nova, quando a gente quer aplicar uma coisa nova, ele acha que ele não precisa mais disso, porque ele já é pastor, porque ele já é evangelista, porque ele já é presbítero. Não, o
durante ano ele está sempre aumentando o conhecimento próprio, crescer em conhecimento. Perceba que é crescer na graça e no conhecimento. Tem muita gente que é usada por Deus nos dons espirituais, mas na hora da palavra, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Tem que crescer também em conhecimento. No 1B é ouvir. Tem muita gente que gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Bom, diz um ditado aí que aquele que não está para ouvir não está preparado para falar. Bem, é estar informado, aí entra todas as questões também espirituais, como também seculares. Né? O obreiro tem que entender de tudo um pouco, até mesmo nas questões de internet, aprender a fazer um slide, aprender a preparar um data show, montar um computador, para que ele possa também usar isso como ferramenta hoje em prática nos cultos, nas doutrinas. Hoje o obreiro tem que ser prático, tanto nas coisas espirituais, como nas coisas seculares. Seria a variante da palavra Sofia, que é uma sabedoria tanto espiritual como terrena. Não a terrena animal diabólica que Tiago vai dizer na sua epístola, mas a sabedoria hoje secular, de aprender a manusear com as coisas, aprender a mexer no celular para fazer um vídeo, mexer no computador, fazer uma editação de texto, aprender a mexer num livro, fazer uma pesquisa na internet. Hoje o obreiro ele tem que ter essa informação para que ele possa ser um obreiro prático e um servo fiel, um discípulo habituado, ter o hábito aí entra a pesquisa e o serviço prático ali, as experiências práticas, mas para isso tem que estar acostumado Aí entra acostumar o quê, irmão Gino? Acostumado na leitura, na oração, no ensino, na doutrina, na pesquisa, nas escolas dominicais, nos cursos de ensinamento. Tem muita gente que está acostumada a ficar em casa, dormir a noite toda, a uma vida secular, e quando vai fazer alguma coisa para Deus, não tem o hábito de fazer, porque não tem o acostumado. O obreiro tem que estar sempre na prática, como também na teórica. É muito bom a pessoa ter a pesquisa, mas não ter prática. Tem muita gente que tem pesquisa e não tem prática. Tem muita gente que tem prática, mas não tem pesquisa. Então nós temos que estar tanto habituados como acostumados também a. Cooperadores e obreiros. O que é, Júnior? Bem, nós temos um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 16, que diz o seguinte, ó, que também vós sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador. Tá vendo que a palavra cooperador está na Bíblia. E obreiro, a palavra cooperador é sunergozunte, e a palavra obreiro é copionte. Vamos ver mais na frente o que isso significa? Bem, está aqui os textos. A palavra cooperador aqui, ó, sonergunte, que vem de sunergel. O que é sunergel? Trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no labor, juntar as forças com com isso ajudar. Perceba que o sunergontes, o cooperador, é aquele que trabalha junto, é aquele que está do lado, ele está cooperando. Já tem a operação, ele coopera, ele trabalha junto, é uma força na operação. Ele não vai fazer sozinho, ele vai ajudar quem já está trabalhando. O cooperador, ele é um servo fiel, que ele está ali para dar um suporte ao trabalho. Por isso que numa liturgia normal, por exemplo, numa Assembleia de Deus, nós temos o quê? Os diáconos. Aí os cooperadores estão abaixo do diácono para dar suporte ao diácono. O diácono vai dar um suporte ao presbítero, o presbítero vai dar um suporte ao pastor, os evangelistas ali vão estar trabalhando fora, junto com os missionários que estão atravessando a fronteira. Então o cooperador seria aquele obreiro que estaria dando suporte a quem já está trabalhando. Bem, ela vem do sunergos. O que é sunergos? Companheiro de trabalho, colaborador. Então, o cooperador, ele tem que ser companheiro, ele tem que estar presente, ele tem que estar apto ali, estar junto, acompanhando, trabalhando junto. O cooperador não é o primeiro degrau do ministério, depois, que vai suceder aí, depois, de repente, é o diácono. Não. O cooperador mostra que ele já está trabalhando junto, já está íntimo ali do trabalho, de quem já está afinco na obra, e ele está ali para trabalhar junto, para ajudar, ser parceiro no labor, no sofrimento, nas aflições. É que Paulo falou com Timóteo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Está trabalhando e sofrer junto, também vale a pena e faz parte do ministério. Sonergontes, vem, ó, a desconstrução da palavra é sum, que é com, e ergon, que é serviço, negócio, trabalho. Então é com serviço, com negócio, tudo aquilo que ocupa alguém é o que diz respeito ao
cooperador. Vamos avançar? Bom, nós temos a segunda palavra aqui, que é obreiro. O obreiro aqui aparece como copionte. O que é copionte? Copionte vem do grego copos. O que é copos? Surra, ato de bater no peito, aflição, tristeza, aí vem labor, aborrecimento. Perceba que o obreiro está ligado ao labor, ao aborrecimento, que o que causa aborrecimento a alguém, fazer trabalhar por ele, intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Perceba que a obra é cansativa, é dolorosa. Tem muita gente que acha que obra de Deus é mamão com açúcar, é mar de rosa, e quando se depara com essa palavra aqui, o original vai mostrar o que está por trás do obreiro. Quando olha o obreiro, é o crente ali está de terno, gravata, paletó, a irmã que está ajudando. Não, é aquele que está sofrendo, está aguentando aborrecimento, tem que aguentar calado, está sendo pisado, massacrado, estão falando mal, estão sentando por rei. Aguenta, você não é obreiro? Você não é obreira? Então aguenta firme. Que Deus em Cristo Jesus possa nos dar força para que nós venhamos aí a trabalhar unidos a aborrecimentos e fadiga, mas aguentar o processo e até o fim. Bom, 7 servidores especiais. Quem eram eles, irmãos? Bom, a palavra está lá em Atos 6:2, né? Está lá o seguinte: e os 12, isto é, os 12 apóstolos, a direção da igreja primitiva, convocando a multidão dos discípulos, que eram os membros da igreja primitiva, ou seja, né, significa dizer que uma multidão de membros na igreja era constituída de discípulos. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, ou seja, não é racional prepararmos-nos para o ensino da palavra de Deus e ministrá-lo ao povo se, ao mesmo tempo, precisamos cuidar das coisas e fatos sociais pertinentes à igreja. Então nós temos aí os apóstolos, né, que eram os responsáveis pelo ensinamento e pela oração, estavam ali sendo questionados por causa de uma disputa ali entre as viúvas helênicas, as viúvas gregas e as viúvas judias, na repartição dos donativos. Elas estavam sendo desprezadas, vai ter um problema, esse problema vai ser levado aos apóstolos, e eles vão dizer: olha, não é missa, não é isso que nós servamos às mesas. Separar dentre vós 7 homens de boa sabedoria, e boa reputação cheia do Espírito Santo, e colocar eles sobre esse importante negócio. Quanto a nós perseveraremos na oração e na palavra. 4 padrões da chamada diaconal. Atos 6:3. O que é isso, irmão Júnior? Vamos ver. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, isto é, cabe a vocês, a igreja, escolher no meio de vocês mesmos. Por quê? Porque a igreja sabe quem é o obreiro, quem é o cooperador. Não adianta o pastor, por amizade, por afeição, ou porque o irmão, de repente, tem uma boa dicção, ou de repente a pessoa der uma boa oferta, um bom dízimo, ele ser colocado como diácono, sendo que a igreja não usufrui desse serviço. Quem é que pode escolher e separar e levantar do meio do próprio multidão da igreja, dos membros? É os próprios membros. Quem é que vai discernir se eu sou ou não apto para ser diácono? É os membros. Pelo menos era o que acontecia na igreja primitiva. Isto é, cabe a vocês, a igreja primitiva, escolher no meio de vocês mesmos 7 homens. 7 homens do que, irmão Júnior? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, os quais constituímos, isso é, nós, os apóstolos da igreja, os constituiremos administradores que nos auxiliarão sobre este importante negócio. Que negócio? Servir o povo. Observação: o diácono é um servidor local. Atos 6:4. Mas nós, ou seja, nós, os apóstolos, a liderança da igreja, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isto é, agora após a escolha dos diáconos, persistiremos 100% na missão a nós confiadas em prol da igreja. Intensa dedicação à obra e à busca diária da revelação de Deus na palavra. Perceba que a liderança vai dar uma ordem. Igreja, vocês vão ver aí quem vocês acham que pode suprir as necessidades de vocês. O obreiro que está mais frequente, que está assíduo no culto, que está sempre disposto a estar chegando, está fazendo, é esse que vocês têm que levantar. Porque se você levantar um obreiro aí que não vem na igreja, que não tem condição de estar, ou que está sempre trabalhando, que sempre não pode estar na igreja, não adianta você levantar como diácono, porque ele não vai estar apto para exercer esse ministério. Aí vai dar problema para você. Então vocês escolhem, quanto a nós continuaremos.
porque a liderança vai estar continuando. Ela não vai iniciar, ela não vai começar, ela vai continuar. Quanto a nós, perseveraremos, ou seja, nós vamos continuar exercendo o ministério na oração e na palavra, porque ministério tem que dominar palavra e oração. Vamos lá, diácono, o servo do servo. Nós temos aí o diácono, o servo voluntário, né? Ele tem que estar disposto, mas isso daqui não é só para diácono, qualquer obreiro pode estar fazendo isso daí. Também não é só para obreiro, qualquer membro pode ter disposição. Não adianta sentar o pau no obreiro e você mesmo não pega um pano para fazer nada e quer só mandar ou quer reclamar. Bom, a atitude é desinibido, visível a todos e disponível dentro do templo da igreja nos momentos de culto a Deus. O obreiro tem que estar atento. A gente fica vendo aí, tá todo mundo orando, o obreiro o diácono tá lá de olho fechado orando, falando em línguas, pulando mistério. Não, ele tem que se aguentar. Vai que nesse momento uma criança sai correndo, vai para fora da igreja e passa um carro por cima. Então o obreiro tem que estar atento. Deixa para falar em língua estranha depois. Deixa para orar de olho fechado em casa. Na igreja tem que ficar atento. Tem muito obreiro que fica desapercebido. O pastor lá fica chamando com o olho e ele não presta atenção, tá vislumbrado com o culto, tá vislumbrado com o poder de Deus e às vezes no púlpito está precisando da presença do obreiro, ele não está atento a atender às convocações da liderança, tem que estar preparado, de olho no púlpito, de olho no dirigente do culto, de olho no obreiro, de olho no pastor, para saber se o pastor está precisando dele para alguma coisa, está sempre se prontificando, está sempre de antemão, vendo se está faltando ali na liturgia do culto, ali um copo, um papel higiênico, um copo descartável, água para o pregador, água para o pastor, essas coisinhas básicas, está olhando as crianças, ver que está tudo direitinho, como é que está os departamentos, alguém está precisando de alguma coisa. Essa é a função do obreiro na liturgia do culto, ali no pega para rachar, ali no culto oficial, né? Que muitas vezes a gente está vendo ali, tem a pessoa dando lugar, recebendo, de olho fechado, o diácono tem que estar de olho aberto. Olha aí, ó, tem que ter atenção no culto, são os fiscais, eles são ali os guarda-costas da igreja. Bom, olha lá, tá de olho no pastor, tá de olho nas irmãs ali, o quadro de obreiro, tanto irmãs como irmãos estão ali apostos, distintos, para fazer distinção que ele é um obreiro que pode ser acionado a qualquer momento no culto, seja por crianças, seja por visitantes, ou seja por pastor. Tem muita gente que fala que é obreiro e vem tipo 007, vem descaracterizado, você não sabe que é obreiro, a igreja está precisando de um obreiro, o visitante está querendo tirar uma dúvida e não sabe quem é o obreiro da casa. Olha lá a posição do obreiro, observando, de olho, dizendo: eis-me aqui, o que você precisar, eu estou pronto. Olha lá, as crianças no culto, não pode deixar de qualquer maneira, atenção e cuidado com as crianças no templo. Tem muita gente que fala, tem que deixar as contas dos pais, mas muitas vezes os pais vêm para assistir o culto e as crianças são agitadas mesmo, o obreiro tem que tomar cuidado. Eu, quando era cooperador, eu vivia ali tomando conta das igrejas, eu tinha o maior gosto de ficar lá fora, cuidando das crianças, gostava, às vezes trazia uma balinha, às vezes trazia alguma coisinha e fazia amizade com eles, eles acabavam ali me atendendo, me obedecendo, porque faz parte do ministério. Olha lá, atenção e cuidado com as crianças brincando e correndo no templo. Não adianta fazer grosseria, pegar a criança com maldade, tem que ter todo apreço, tem muito obreiro bruto, tem muito obreiro ruim, tem muito obreiro que causa medo, as crianças até choram. O obreiro tem que ter cuidado com os bebês, pode ser perigoso, as crianças correndo ali, principalmente na hora do Pentecostes, das irmãs rodando o mistério, ali tem que tomar cuidado, uma criança pode tomar um tapa, pode tomar um empurrão, pode cair, alguém cair por cima, pode machucar, ter fratura, isso é um problemão. Os obreiros, diáconos, tem cuidado. E por incrível que pareça, o serviço diaconal também acontece fora do templo, tem que estar olhando lá fora, principalmente se a igreja tiver estacionamento, entrada e sair de membro, para evitar que entre um cachorro, entre um bebum. Se o bebum quiser assistir o culto, beleza, mas se ele quiser causar tumulto, o obreiro tem que estar atento. Vamos lá, ó, homens escolhidos pela própria igreja, Atos 6:3a, escolhei dentre vós, boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, a necessidade e a escolha dos diáconos, a primeira peneira, em Atos 6:1-6. Bem, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus por causa das suas viúvas, suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Bem, já lemos aqui, né? Então vamos avançar.
escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação. O que é boa reputação? A transliteração está marturumeno. O que é marturumeno? Vem de martúrio. Martúrio é ser uma testemunha, dar testemunho. Perceba que o diácono tem que dar testemunho, ele tem que afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo. É por isso que em algumas regras das instituições cristãs, mais a Assembleia de Deus, eles determinam que o diácono ele tem que ser no mínimo batizado com o Espírito Santo, porque ele tem que ter uma experiência com algo espiritual, né? Ou recebido por revelação, inspiração divina. Perceba que o diácono tem que ter uma inspiração divina, tem que ter tido um contato com o próprio Deus, ó, dar, não reter, não pode ser avarento, ó, proferir testemunho honroso, dar um informe favorável, não pode ser caluniador, porque eu tenho que falar coisas boas sempre das pessoas. Imagina se o obreiro for caluniador, só senta o pau, você nunca consegue ver algo positivo nas pessoas, tudo para ele a pessoa não presta, a pessoa não serve. Não, tem que dar um informe favorável, conjurar e implorar. Fala da questão da oração, orar por, está intensificando a oração, implorando, rogando a Deus, implorando pelas vidas, pedindo a Deus pelas vidas, uma vida de oração. Isso é boa reputação, é uma reputação na terra e uma reputação no céu. Tem muita gente que tem uma reputação boa na terra, diante dos membros, diante da vizinhança, mas no céu, o céu não conhece ele não ora, ele não vigia, ele não busca, o céu não conhece, mas tem gente também que tem vídeo de oração no céu, mas um obreiro escandaloso. Na terra todo mundo fala mal dele, por quê? Porque ele não dá bom testemunho na terra. O diácono ele tem que ter a boa reputação, martúria, uma reputação no céu e uma reputação na terra. Ô glória, vamos avançar? Ó, tá aqui, ó. E cheios do Espírito. A palavra cheia aqui é pleres. Pleres é o quê? Completo. Em oposição a vazio. Tem muita gente que é vazio e tem muita gente que é mais ou menos. O obreiro tem que ser completo, não pode ser nem vazio, nem médio. É aquela palavra do Apocalipse, né? Porque não é morno, antes fosse frio ou quente, mas por ser morno, vomitar-te-ei. Tem um problema de ser vazio ou ser mediano, tem que ser completo. Meu Deus, de recipientes ocos ou feitos para serem preenchidos. Perceba que o vaso ele é um objeto feito de barro. Não tem serventia nenhuma, ele só serve pelo espaço que ele tem dentro, que foi criado para que seja um receptáculo de algo que vai ser derramado. Então o obreiro ele só se vale quando ele tem espaço dentro para ser preenchido. E nosso espaço dentro tem que ser preenchido pelas coisas do alto, pelos dons espirituais, pela palavra de Deus, pela vontade de fazer a obra de Deus. Meu Deus, da alma totalmente permeada, ou seja, você tem que estar inserido as coisas divinas, as coisas do reino, meu Deus inteiro, completo, que não tem falta de nada. Ainda te falta uma coisa, eis que tenho contra ti. É a palavra terrível que muito obreiro vai receber naquele dia. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não falta nada. Ô glória! E nós temos aí, ó, expressões de sabedoria. A palavra Sofia, falei anteriormente, a sabedoria e inteligência é ampla e completa, conhecimento sobre assuntos diversos. Não só da Bíblia, não só da liturgia do culto, mas tem que conhecer as coisas seculares também. Não mundano, secular, coisas, né, que vão servir para utilidade, saber consertar, saber levantar uma parede, virar um concreto, fazer alguma coisa que seja útil para a obra e para as pessoas. Tem gente que vai fazer uma visita na casa de uma pessoa e de repente lá a torneira está vazando, não sabe consertar uma torneira, não sabe nem trocar uma roda de uma bicicleta, aí não dá, né? O obreiro tem que estar apto para todas essas coisas. Então, a filosofia é o obreiro prático nas coisas espirituais e nas coisas do reino. Lições práticas da chamada diaconal. O diácono é um serviçal. O serviço do diácono exige mansidão, humildade, Mateus 11, 29, Atos 6, 1, 3. Diária, semanal, mensal, anualmente, o que é que a igreja espera de seus diáconos. Assiduidade, tem que ser assíduo do culto. Pontualidade, tem que chegar cedo, né? Lógico que tem ressalvas, né? Às vezes o obreiro mora longe, mas procurar tentar chegar. Fidelidade total e restrita ao ministério do pastor da igreja e tudo quanto for inerente ao apacentador. Não adianta eu querer andar com um pastor sério e eu querer andar de qualquer maneira. O obreiro ele tem que ter fidelidade também ao nível de visão espiritual, andar de acordo com a necessidade ministerial,
teológica da igreja. A própria Bíblia diz, andarão um, dois juntos se não estiver de acordo. Tem muita gente que está junto, mas não concorda. Ah, não precisa disso não, e faz às vezes até o contrário da vontade do pastor e do ministério. A fidelidade tem que ser irrestrita, tem que andar em conformidade com a palavra, em conformidade com a doutrina e com a visão da igreja. Excelente relacionamento verbal e pessoal com os membros da igreja. O obreiro que não fala com ninguém, não dá paz do Senhor, só cumprimenta o pastor. Ah, o pastor ele abre o dentão. Quando chega um visitante, chega um membro, parece que nem conhece. Ah, aí não dá. O obreiro tem que ter um excelente relacionamento com a igreja. Ele pode não ter intimidade, pode não ser amigo, mas ele tem que tratar todos por igual. Não pode haver acepção de pessoa. O próprio Tiago vai falar isso, né? Se porventura entraram uma pessoa de roupas rudes, rasgadas, e você chegar e falar, ele senta aqui nos cabelos dos meus pés, ou senta aqui na cabeceira dos meus pés, isso porventura não é acepção de pessoa? Então a gente tem que tomar cuidado. O obreiro não pode fazer acepção de pessoa. Seja quem for, tem que tratar de maneira igual. Seja com carteirinha, seja convenção, seja o pastor presidente da convenção geral da Assembleia de Deus, seja um membro qualquer. Tem que tratar todos da mesma forma, porque todos somos ovelhas do mesmo aprisco e servos do mesmo Senhor. Epílogo. O obreiro de Jesus Cristo, portanto, está muito além de ditames éticos, indumentários, religiosos, etc, etc. O obreiro de Jesus é um trabalhador 100% responsável e prático na área da igreja local, principalmente. Aí nós temos aqui as 5 distintas unções da nova aliança, Efésios 4. Isso, aqui o grego é kaiautos, edoketus, men, apóstolos, tu, de profetas, tu de evangelistas, tu de poimenas, kai didáscalos. E a este mesmo a um deu por apóstolos, outros por profetas, outros por evangelistas e outros por pastores e mestres. A unção de apóstolo, unção de profeta, unção de evangelista, unção de pastor, unção de mestre. A distinção, lógico que tem, vamos ver então. Mensagens, pregações e ensinos 100% bíblicos envolvidos no poder de Deus exige que as ações do servo procedam diretamente. Botei aqui uma imagem aqui, o pastor pregando crucificado, o obreiro pregando debaixo de uma unção. A tua mensagem tem que partir do Calvário. Tem muita gente que quer que as pessoas chorem na sua pregação, mas ele mesmo não chora. Aí fica impossível. O obreiro, para ter uma vida, ter unção, ter fogo de Deus, tem que estar crucificado. Mas eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E por Gaio tu apóstolos, meu Deus, aí ele mesmo deu a uns por apóstolo. O que é o apóstolo? O apóstolo é o que a gente chama de missionário aí, o pessoal fala que é missionário. Que é o título para ficar pregando de igreja, às vezes nem prega, fica só dentro da igreja e fala que é missionário. O missionário é o apóstolo, um delegado, mensageiro, alguém que é enviado com ordens, tem que partir da igreja. A gente vê uns pessoas que falam que é missionário, não tem igreja não. Ah, não dá. A igreja tem que enviar. Paulo só foi enviado, só foi apóstolo depois que foi enviado pela igreja de Antioquia. E ainda tinha liderança. A liderança era Barnabé. Hein? Tem muita gente que tem que tomar cuidado, quer ser o cabeça, mas muitas vezes você está sendo enviado, mas você vai ter uma liderança que vai estar dando ordem e vai comandar você. Especialmente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo. A princípio, os apóstolos eram os 12. Ide por todo mundo aos 12. No caso, aos 11, né? Porque um mascou, um queimou fusível lá, desarmou o disjuntor, que foi o Judas, o restante foi por todo mundo, pregou o evangelho. Depois apareceu outro, apareceu ali o Barnabé, o Timóteo, o Silvano e outros demais apóstolos, né, que apareceram, que foram e fizeram grande obra para Deus. Essa palavra apóstolo vem de apostelo, ordenar alguém, ir para um lugar estabelecido, tem que ser estabelecido a ida, ou mandar embora, despedir, permitir que alguém parta, meu Deus, para que alcance a liberdade, ordenar a partir de alguém, enviar e expulsar. Tudo isso apostelo. Júnior, o apóstolo era um servo de Deus, genuinamente escolhido, chamado, consagrado, enviado de Jesus. Sobretudo, o apóstolo precisava conhecer o Senhor Jesus. O apóstolo era um servo de Deus, 100% completo, precisava possuir um histórico de vida
particular, lado a lado com a pessoa de Jesus, é chamada de Paulo, apostolado. Trata-se de fato inédito que não repetiu-se mais na área do Novo Testamento. Bem, o Paulo ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus já estava morto, mas ressurreto, então ele entrou nessa linhagem. Depois teve uma variação para aqueles que foram enviados. No primeiro momento, os apóstolos eram aqueles que caminharam com Jesus, tiveram um encontro e uma chamada inicial pelo próprio Jesus. Depois ele teve uma variação para o enviado. Como a igreja já estava no seu ministério, ali na graça, estava atuante e começou a fazer as obras missionárias, aí o apóstolo foi aquele que era enviado pela igreja. No primeiro momento, aquele que teve um contato com Jesus face a face, que andou com Jesus, que conheceu Jesus e foi chamado pelo próprio Jesus. No segundo momento, ele além de ser chamado de Jesus, mas agora por intermédio de profeta, profecia e revelação, a pesquisa, você vê que Saulo e Barnabé estavam entre os doutores ali em Antioquia estudando, eles foram chamados pelo Espírito Santo, apartai de mim a Saulo e Barnabé a Saulo para a obra que você tem chamado, e depois eles eram enviados pela igreja, e também tudo isso entrou no pacote geral do apóstolo, aquele que é enviado para as regiões onde não há presença de igreja, diga-se de passagem. Suas atividades e seus atos eram assistidos de perto pelos poderes celestiais do céu, procedentes da determinação de todos os tipos de revelações divinas e visões e palavras. Os apóstolos formavam a liderança da igreja primitiva dentro dos primeiros séculos, ungidos para administrar consequentemente, de forma simultânea, manifestavam. Todos os apóstolos, enfim, manifestavam-se com o extremo poder moral, espiritual e teológico. Foram exatamente os apóstolos que, logo após a ascensão de Jesus, substituíram-no em atos e palavras no mundo de então, substituíram o Salvador à altura do. Os apóstolos formavam a liderança da igreja primitiva no primeiro século. Infelizmente, após a morte do apóstolo João, o último apóstolo a falecer, faleceu na última década do primeiro século. A igreja perdeu todas suas grandes referências ministeriais diante do próprio Deus. Bem, o purgeion tu profitas, ministério profeta. Ele mesmo deu a uns por profetas. O que é profetes? Profeta aqui, nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas, alguém motivado pelo Espírito de Deus e por isso seu instrumento ou porta-voz. Solenemente declara aos homens que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que concerne a eventos futuros. Bem, nesse contexto todo do profetas, que é o profeta, na manifestação do ministério de profeta, o profeta é aquele que tem a pesquisa completa. Ou seja, quem é o profeta? O profeta é aquele que profetiza com a Bíblia aberta. O profeta não é o que revela, assim diz o Senhor, eu vi uma chave, eu vi um varão de branco. Não. Isso aí é o camarada que tem um dom de visão e revelação. Mas o profeta, o ministério de profeta é aquele que tem a pesquisa bíblica, que domina todas as ciências bíblicas e ele profetizando, pregando, ele é um profeta de Deus, ele conhece, ele sabe discernir, ele sabe tirar do texto qual é a vontade de Deus para o povo, para o seu povo, qual é a necessidade. É o famoso dispenseiro, aquele que tem acesso à dispensa, ele sabe o que tem no céu para alimentar a igreja na terra. É engraçado que Elias, ele não foi ordenado por Deus, e Deus não mandou para ele, vai lá e fala com Acabe, ele chegou lá e disse, vive o Senhor cuja face estou, que não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. E Deus assinou embaixo, porque tanto Elias sabia qual era a vontade de Deus, e isso lhe fazia um profeta que profetizava e Deus confirmava. Na nova aliança, todo aquele que prega com pesquisa, com regra, com conhecimento, é um profeta de Deus. As suas palavras se tornam notáveis e Deus confirma tudo o que ele fala, porque a sua profecia não se provém de oráculos espirituais, mas provém da própria palavra de Deus, que é a maior referência para a igreja neste século até a vinda de Jesus. Vamos prosseguir. O dom ministerial de profeta é a unção de Jesus a um servo dele, capacitando-o de forma sobrenatural para
pregar ou ensinar profetizando. Foi o que eu falei anteriormente. O requisito primário: o servo precisará possuir um grande caráter, uma longa história de conhecimentos bíblicos gerais e uma vida de intensa oração. Observação: não confundamos o dom ministerial de profeta, unção de profeta, com o ministério de profeta, com os ministérios proféticos, com unção profética do Velho Testamento. Isso daí já acabou. Nem com o dom profético de dons de profecia. Tá lá o 1 Coríntios 12 e 14, são os 3 fatores distintos e diferentes em si. No ministério profético, unção de profeta do Velho Testamento, os profetas profetizaram com base em informações e revelações procedidas de Deus, via visões, sonhos, voz audível e do próprio Testamento, no ministério de profeta, unção de profeta, na nova aliança, os profetas profetizavam com base na palavra escrita, os rolos sagrados, são os profetas de Jesus revelando mensagens divinas inseridas nas letras, textos, contextos e nos livros da Bíblia. Hoje seria aí o pesquisador, o lexicografista, ali, o que estuda os dicionários, as concordâncias, os léxicos, que estuda aí as enciclopédias, livros, estuda, pesquisa sistemática, faz pesquisas exaustivas, estuda grego originais, hebraico, e através dessas informações ele consegue extrair uma mensagem profética para a igreja. Esse é o profeta do Novo Testamento, é o Bíblia. Não é o que revela, não é o que vê chave, não é o que vê porta, não é o que vê anjo, nem muito menos o que vê a bandeja, nem a espada, mas assim aquele que profetiza com a Bíblia aberta. Que Deus e Cristo Jesus possa levantar nessa última hora da igreja na terra mais profetas de Deus que possam dizer: assim diz o Senhor, segundo a palavra, e possa ser cumprida em nome de Jesus. Vamos continuar. O dom espiritual da palavra do conhecimento, 1 Coríntios 12, 8b, nota, trata-se do conhecimento sobrenatural em cima daquilo que Deus escreve. O Espírito Santo conduz os olhos do servo às entrelinhas da Bíblia Sagrada, é revelação do Espírito Santo no que está ali por trás do texto. Meu Deus, tem muita gente que fica na superficialidade do texto, ali, superficial, ele não consegue ir além, não consegue se aprofundar na mensagem, ele só fica na mensagem histórica, ele não consegue avançar para a mensagem espiritual, nem menos na mensagem profética, ele não consegue chegar no nível da mensagem revelada, mas quem é profeta de Deus chega, ele não fica só na mensagem histórica, na chamada mensagem expositiva, ele consegue aprofundar e mergulhar nas águas da palavra, do conhecimento e trazer um alimento poderoso para a igreja. O dom espiritual da palavra de sabedoria. Nota, o profeta do dom ministerial de profeta, caso seja questionado a respeito de registros bíblicos, o Espírito Santo o conduzirá a responder de forma sobrenatural e inquestionável. É o Espírito Santo, meu filho. É o que Jesus falou com os apóstolos. Olha, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar. Mas o Espírito Santo só para lembrar aquilo que foi lido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi pesquisado. Você que não gosta de Bíblia, não gosta de estudar e acha que o Espírito Santo vai te revelar, vai ficar sabendo que vai passar vergonha, vai ficar sozinho. Mas aquele que tem pesquisa, que tem conhecimento, desbruçado diuturnamente na palavra, pode ter certeza que o Espírito Santo te fará lembrar no momento de confronto e vai te dar uma boa apologética e os seus adversários vão ficar envergonhados. O dom espiritual de discernimento de espírito. Bem, dois espíritos poderão, de forma sorrateira, sutil, interromper o serviço do servo. Nem sempre algum tipo de pergunta, por exemplo, procederá de alguém que realmente queira aprender ou conhecer a verdade. Poderá ser uma armação satânica maligna. Dois espíritos certamente estarão dentro do ambiente, o Espírito Santo e o Espírito humano. Um terceiro espírito poderá adentrá-lo. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito humano e o Espírito satânico. Eu botei um texto aqui, 1 João 4:1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. O diabo pode entrar numa pessoa e fazer uma pergunta para te constranger. Então a gente tem que ter discernimento de espírito. Quando a gente vê ali a história do Velho Testamento, a Bíblia diz que
o Saul já estava meio atribulado, e ele vai procurar uma pitonisa, uma cartomante, uma necromante, uma mulher que ele mesmo caçava para matar, porque quando ele seguia a vontade de Deus, ele sabia que era proibido consultar os mortos. Agora, desviado ali moralmente, ele vai caçar uma mulher, uma necromante, para perguntar ali sobre o espírito de Samuel, e a Bíblia vai dizer que um espírito parecido com Samuel se levanta para enganar, engana mesmo, ele já estava desviado, né? E vai falar oráculos ali com ele que não iriam se cumprir, e ele acredita ser o Samuel, mas não era demônio que estava falando com ele. E nós temos um texto ali do Novo Testamento que vai falar acerca da jovem adivinha, está lá em Mateus 16, que quando Paulo entra na cidade e ele ali constrangido por uma moça. Engraçado é que a moça fala palavras boas. Estes homens que vêm diante de nós são homens de Deus, e começa a elogiá-los. Mas quem tem discernimento não cai na falata do diabo, não cai na jogadinha do inimigo, e nem nos elogios maliciosos. E ele fica incomodado, e ele fala: sai dela, espírito de adivinhação, espírito maligno. E a partir daquele dia a menina foi liberta. Eu quero ver hoje alguém que é elogiado, entender que aquele elogio está procedendo lá do inferno, e não é porque você tem mérito, a pessoa está vendo mérito em você, não é porque ela quer te comprar, ou que ela quer te constranger, ou então ela quer impedir que você realize uma obra com elogio. Tem muita gente que não está pregando verdade por causa de que tem medo de perder o elogio, tem medo de perder os benefícios, tem medo de perder como é que se diz? As benéficas, ele vai ficar agora, vai ser barrado, as agendas vão se fechar, mas que em Cristo Jesus hoje o discernimento de Espírito possa ser a arma da igreja para que a obra do Senhor seja executada de maneira dom espiritual de fé sobrenatural. Por quê? Primeiro, porque todos e quaisquer pregadores da palavra de Deus precisam e devem acreditar piamente naquilo que se revela. Não adianta pregar e não acreditar. Tem muita gente que prega, mas ele mesmo não acredita. Segundo, a fé sobrenatural destina-se a conduzir o servo de Jesus não somente a crer de forma sobrenatural, mas também provocar atos e fatos sobrenaturais divinos, os quais poderão se manifestar no decorrer dos ensinos ou pregações. Perceba que Deus pode criar uma situação que você tem que ter uma fé sobrenatural para que uma cura seja realizada. Às vezes a pessoa tem que ter fé para ser curada, mas às vezes eu tenho que ter fé para curar. Se você não tiver fé para chamar o povo e declarar ali, profetizar que ela vai ser curada, você não vai conseguir. Tem momentos que o Espírito Santo vai te impulsionar. Chama fulano, diga sim que pessoas aqui vão ser curadas, vão levantar da cadeira. E a gente mesmo fica com medo. Será que se ninguém levantar da cadeira, se ninguém ficar curado? A fé sobrenatural, ela consegue sobrepor a qualquer tipo de questionamento humano e espiritual, e faz com que nós venhamos ter uma fé a ponto de acreditar nas coisas mais que a nossa mente humana consideraria como as mais absurdas. Possa nos ajudar a ter a fé sobrenatural. Bem, Ministério de Evangelista. O que é evangelista? Aquele que traz boas novas. Não dá, gente. Pregação é boas novas. Não dá para ser evangelista e ficar pregando a mesma coisa. Tem gente que só prega Bartimeu, tá aqui a mulher tudo de sangue, a viúva de Naim. Não tem novidade, a igreja que é novidade, a igreja conhece a palavra, as ovelhas conhecem a voz do pastor, ela conhece o pasto verdejante, ela quer paz verdejante, o pastor leva a paz verdejante, o evangelista tem que trazer novidade, as boas novas. Tem muita gente que só tem um título, mas não traz novidade. É o Aimas, o pregador sem mensagem, o mensageiro sem mensagem. Que Deus nos ajude, hein? Vem de evangelismo, a trazer boas notícias, anunciar boas novas. Meu Deus, o evangelista é aquele que prega a mensagem de salvação, as boas novas da ressurreição e da salvação por intermédio da cruz. Do dom ministerial de evangelista é uma unção de Jesus a um servo que atende requisitos dele para a igreja. O Senhor capacita-o de forma sobrenatural para apoiar a igreja no serviço de missões, conquistando vidas para o reino e pregando a mensagem do Calvário. Isso é básico, fundamental. Nota, dons espirituais, isto é, outras grandes funções do área. Está ali, ó, dom espiritual da palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, são completamente distintas uma das outras. Dons de cura, tem que ter ou estar buscando.
dons espirituais de discernimento de espírito, para não ser enganado, e dons sobrenatural de fé para executar grandes feitos no meio de grandes massas de multidões. Nota, nem todos os evangelistas eram apóstolos, mas todos os apóstolos eram evangelistas, ou seja, possuíam unção. Ministério poimênico, aqui é o pastor, hein? Poimênico, para quem vai fazer aí o material do pastor. Ó, poimena, vaqueiro, pastor. Nós temos aqui uma mensagem engraçada aqui, ó. Qual era as funções do pastor? A tarefa do pastor do Oriente Próximo era o quê? Ficar atento aos inimigos. Que tentavam atacar o rebanho, defender o rebanho dos agressores, curar a ovelha ferida. Aí precisa ter o quê? Precisa ter óleo, precisa ter o quê? Vinho, precisa ter bandana, achar e salvar a ovelha perdida, tem que deixar as 99. Tem gente que quer ficar com as 99. Não, as 99 já tá bom, não. Deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida. Aí amar o rebanho, compartilhando a sua vida de forma, dessa forma ganhando a sua confiança. E nós temos um significado histórico aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, um pastor era um piloto que guiava outro piloto cujo avião estava parcialmente danificado, de volta à base ou porta-aviões voando lado a lado para manter contato visual. O que é isso, irmão Júnior? O pastor é aquele que, quando se descobre que um membro está doente ou não está bem, ele cola com ele. E ele não somente cola para cuidar, para proteger, ou para curar, ou para amar, ele cola para fazer com que essa pessoa tenha uma facilidade de retornar. Muitas vezes o pastor ele fica mais tempo fora da igreja do que dentro. Por quê? Porque ele está fazendo visitas, e essas visitas são chamados tratamentos poimênicos, que ele vai ter que trabalhar áreas da vida da pessoa. Se for na alma, são 10 itens, se for no espírito, são 30, né? São 15 itens, se for no corpo, vão ser mais 5 itens, e ele vai ter que trabalhar intensivamente para curar essa pessoa aí na tricotomia espírito, alma e corpo. Para quem está trabalhando nessa matéria já está entendendo, né? E isso é um trabalho poimênico, um trabalho tricotômico que dá trabalho. Curar a ovelha ferida dá trabalho. Tirar os carrapichos dá trabalho, untar com óleo a cabecinha e as patas da ovelha para aguentar o sol escaldante e a areia quente do deserto dá trabalho. Ter armas de guerra, o cajado e a vara para espantar ali os animais predadores dá trabalho. E também ter uma paciência e um domínio, um amor para que as ovelhas tenham ali uma intimidade com o seu rebanho, com o seu pastor, também dá trabalho. Bom, aí ó, você viu o pastor? O pastor está ali do lado, ó. Olha o avião todo arrebentado, mas ele está do lado para manter ali um contato visual, para levar o avião que está quase caindo rumo ali ao porta-aviões ou um local que ele possa pousar com segurança. Isso é pastor. Bem, nós temos a variação aqui, poimena, além de poimano. O que é poimano? Prover pasto para alimento. Perceba que a função do pastor é prover o pasto, dar trabalho. Palavra hoje, para buscar novidade. Todo mundo pastor que não sabe pregar, só o sangue. Conheço um monte. Ó, nutrir, cuidar do corpo de alguém, servir o corpo. Perceba que não é só espírito nem alma, é o corpo. Muitas vezes tem que prover mesmo ali a cesta básica, tem que ajudar a pessoa, a nudez, tem que cobrir o corpo da pessoa. Engraçado que quando Jesus ele atravessa o barco, atravessa o mar e vai lá na região dos Gadarenos, o menino saiu nu dos sepulcros, né? E ele expulsa os demônios, legal, ele vai expulsar os demônios, vai trabalhar na área espiritual, né? E ele vai motivar, trabalhar também na área da alma, né? Vai trabalhar nas motivações, vai mandar ele voltar para casa, voltar para o convívio familiar, resgatar ali os padrões familiares que tinham sido perdidos por causa da opressão, da possessão maligna que durante anos atormentou não somente a vida daquele menino, nem da sua família, mas também de toda aquela sociedade de Decápolis, das 10 cidades gregas que estavam ali dentro do território de Israel. Mas o que me chamou a atenção é que logo depois da libertação do jovem, a Bíblia diz que o moço foi encontrado assentado, vestido em pleno juízo. Perceba que ele andava nu antes de encontrar com Jesus, mas depois que ele encontrou com o sumo pastor, ele recebeu vestes. E tem muita gente que precisa entender que cuidar, ser pastor, é prover também veste, é prover roupa, é cuidar do corpo físico da pessoa e das necessidades, não somente do corpo, mas da alma. Tem muita gente sofrendo aí, padecendo depressão, porque não tem uma mensagem de consolo, mas o pastor
pastor ele precisa conhecer de tratamentos que venham curar não somente o espírito, nem somente o corpo, mas também a alma da pessoa. Glória a Deus se você tem um pastor que cuida de você na sua tricotomia espiritual de corpo, hein? O dom ministerial de pastor é uma unção de Jesus a um servo dele, capacitando de forma sobrenatural para apacentar igrejas locais e conviver com esses rebanhos, como se fosse o próprio Senhor Jesus. Requisito primário: o servo precisará possuir um grande caráter ao longo histórico de conhecimentos bíblicos gerais e uma vida de intensa oração. Isso é o básico do pastor. O pastor que não ora, pula fora, pede a carta. Sai de mansinho, não sai arrumando confusão não, agradece, pede a carta, sai voado, escapa a tua vida. Se passou no hora e não conhece a Bíblia, pula fora que é vento. O apóstolo, missionário enviado para ir aonde não há presença de igrejas e ganhar as almas perdidas. O evangelista e o profeta pregam com grande poder a palavra de Deus a esses povos conquistados. O pastor apacenta esse povo, tratando as almas em triplicidade. Oh, glória! Observação: os dons espirituais não são procedentes da pessoa do Espírito Santo, destinado ao servo que recebe o conhecimento, sabedoria, discernimento, didático, o mestre, hein? Doutores e mestres, didático, o que é? O professor. O professor tem que saber, hein? Aí soprou, hein? O vento soprou, legal. Porque professor de escola domingo não de nada? Fica lendo revistinha? Não dá, né? Pelo amor de Jesus. E o ensinador de curso de ensino, curso de doutrina, a pessoa que vai dar o ensinamento até dentro da sua casa, vai ensinar para seus filhos, né? Vai ensinar para sua esposa, né? Tem que ter um conhecimento legal. O mestre, doutores e mestres, professor, alguém que ensina a respeito de coisas de Deus e dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar. Tem muita gente que não é qualificada para ensinar porque não tem ninguém. Melhor você passou ensinado que botar o doidinho para ensinar. Vai dar vento, hein? Vai dar ruim, vai trazer um monte de heresia. As revistas já não são boas. Um monte de heresia embutida. Se o professor não souber discernir o que está certo e o que está errado e trazer uma mensagem de qualidade, já era, deu ruim. Aqui, ó, daqueles que na Assembleia Religiosa dos cristãos encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na vida do camarada, esquece. Ele pode ter uma boa retórica, uma boa oratória, pode ter um conhecimento de grego e hebraico. Se não tiver a mão do Espírito Santo na vida dele, vai dar ruim. De falsos mestres entre os cristãos. E tem os falsos mestres. Tem que tomar cuidado. Nota, o Senhor Jesus, após fazer a doação da unção de mestre ao servo dele, é substituído pelo Espírito Santo, que imediatamente ordena a pessoa com os dons espirituais pertinentes. Ou seja, o Espírito Santo entrega ao servo os dons necessários para que os exercícios de mestre nos domínios da palavra de Deus se manifestem de forma poderosa. É Jesus que chama, Jesus dá o dom, o ministério, mas o Espírito Santo derrama os dons pertinentes. Nota final, hein? Meu Deus, o mestre é o último nas listagens das 5 grandes unções de Efésios 4, 11 e 12. Exatamente porque cabe a ele ensinar os padrões do caminho do céu aos membros da Igreja de Jesus, começando pela humildade, mansidão, simplicidade, etc. Antes do obreiro, o mestre é soberbo, ele tem que mostrar que ele é o menor da casa, ele ser humilde, até mesmo para cativar e conquistar os demais ouvintes, né? Se o cara for pregar com soberba, dizendo que só ele sabe, só ele que é o bom, as pessoas vão ter repulsa e não vão ouvir o que ele ensina, etc. E viver o que ensina, tem que viver o que ensina, aí é vento, hein? Aí se o camarada ensina bonito, mas não vive, tem que pular fora esse camarada, não ouve esse camarada não. O mestre, portanto, precisa e deve ser o menor na prática, precisa ser pequeno. A simplicidade de um mestre é uma das riquezas da unção de mestre. Deus. Epílogo. Portanto, antes de qualquer evento que desejamos edificar para Deus, busquemos obrigatoriamente e urgentemente uma grande e extraordinária unção